Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona o indicador de breakout de volatilidade. Esse indicador ele foi feito para identificar basicamente movimentos com força e ajudar você a operar seguindo a direção do preço, tá? Você não vai operar contra o preço. Então num candle de alta você vai pensar em comprar, num candle de baixa você vai pensar em vender. A proposta do indicador é bem simples, tá? É ajudar você a enxergar quando o preço está saindo de uma região de lateralização, tá? Ou consolidação, né? E começa a ganhar uma direção, tá? E daí o indicador vai ser capaz de ajudar você a identificar justamente esses momentos para romper essa região com força, como a gente pode ver aqui, né? O rompimento de uma compra, de uma venda, tá? Então a gente vai fazer isso acompanhando a direção do candle, né? E a tendência do movimento. Então o indicador ele vai sinalizar para você o início dessa tendência por meio dessas setas, tá? E qual é a tendência predominante por meio das cores dos candles. Então, candles azuis, né? Então, compra, candles vermelhos, possibilidade de venda, né? Então, mercado mais tendencioso à queda, mercado mais tendencioso à alta, tá? Mas assim, a lógica principal, você tem que ter em mente, é operar sempre a favor da tendência, tá? Então, ele vai buscar fazer justamente isso, né? Sinalizar que oportunidades de venda quando o mercado realmente está apontando para baixo, oportunidades de compra quando o mercado estiver apontando para cima. Ele não é um indicador que vai tentar adivinhar uma reversão, não. Ele foi pensado para acompanhar o fluxo do preço, tá? A gente vai entender isso aqui no detalhe. Ele não vai tentar ficar operando contra, caçando um topo e fundo, não, porque isso daí é muito perigoso, né? A gente vai entrar a favor do rompimento das regiões. Lembrando, né, que é óbvio, né, que o indicador ele não elimina nenhum tipo de risco, né, mas ele vai ajudar a organizar a tua leitura do gráfico, deixando o gráfico muito mais limpo para você, muito mais claro de você entender aqui as movimentações do preço, como a gente pode ver, olha só, fica muito mais claro e eu vou mostrar para vocês como que funciona toda essa metodologia aqui, como que vocês configuram, tá? Vale lembrar que o indicador ele é usado no MetaTrader 5, e você pode usar em todas as suas contas de MetaTrader 5, tá? E pode usar também em qualquer ativo. É também importante lembrar que se trata de um indicador, tá? Não é um robô automático. Ou seja, ele não vai operar automaticamente para você, ele vai sinalizar as oportunidades e você é que vai ter que operar manualmente, tá? Como você preferir. Usando até outros indicadores em conjunto, não tem problema, mas esse indicador ele vai sinalizar as oportunidades para você, tá bom? Então, assim, a lógica dele consiste em analisar o mercado por meio desse indicador chamado zigue-zague, como a gente pode ver aqui, ó, que vai formando fundos, topos, fundos, tá vendo? E como que funciona essa coloração aqui, né? Por que ele pinta ou plota a seta? Então, assim, a seta é sempre o início daquela coloração. Então, exemplo, eu sempre vou ter uma seta de venda no início de uma tendência de queda, né? No início uma tendência de queda, no início uma tendência de alta. Só que se, por exemplo, eu tiver um início de uma tendência aqui, e ainda no meio aqui, ó, eu ainda não formei um outro topo, né? Ele mudar de cor para cinza e voltar para azul, ele não vai recolocar uma seta, tá? Porque ele só pode pôr uma seta por tendência, por início de tendência. Então, assim, ele só vai poder pôr outra seta se for outro topo, outro fundo. Ele não pode pôr outra seta no mesmo topo fundo que já aconteceu uma seta, né? Porque senão daí não tem, vira uma loucura, né? Daí perde a análise, vamos dizer assim. E quando que ele vai determinar que, opa, eu tenho aqui realmente uma tendência, né? Quando a gente tem o breakout, ou seja, o rompimento. Como que funciona esse breakout? A gente sempre vai analisar aqui, ó, os últimos dois, tá? Picos. Então aqui, ó, o topo e o fundo. Quando o preço rompe, está acima desses dois picos, tá? Desse topo e desse fundo, a gente rompeu uma região de breakout. Então nós temos aqui uma compra, né? Quando isso ocorre para cima. Quando isso ocorre para baixo, nós temos uma venda. Então, como que funciona aqui essa seta que está aqui, por exemplo, né? Se a gente marcar aqui, ó, os últimos dois picos, que foi esse e esse, né? Nós teríamos aqui a região, olha só. Aqui e aqui, né? Que seria a região de lateralização, como a gente pode ver. Aqui nós tivemos o breakout dessa região, que fechou abaixo. Fechou abaixo dela, vermelho. E aí ele vai até o último pico, tá vendo?
Então, até formar um próximo fundo, né? Então, esse é o racional da estratégia, tá? E você pode aqui fazer também alterações aqui nos parâmetros do indicador, tá? Então, você vai aqui em indicadores, e são apenas 2 parâmetros, tá? Então, você vem aqui em velas para calcular o topo e fundo. Eu quero usar 20 velas para calcular. E mínimo de velas entre um topo e fundo, 10, exemplo. Eu não quero que tenha um topo muito pertinho do outro, né? Olha só como que vai ficar daí nesse caso, ó. Ele fica bem mais espaçado, né? O topo e fundo um do outro, tá vendo? E a instalação do indicador é bem simples, tá? Após fazer o download no site, melhor dizendo, após você concluir a sua compra, você vai receber a sua senha no seu e-mail, tá? Mas você também pode acessar o site, faz o login no site, né, com o usuário e senha que você criou no ato da compra e clique em Minhas Compras ou Compras Realizadas. Vai aparecer a senha que você vai ter que usar aqui no indicador, tá? Aí o que você vai ter que fazer? Aqui no MetaTrader, você vai clicar em Ferramentas, Opções, Expert Advisors, marca essas opções aqui, ó, tá? Ó, essas daqui. E então você vai vir aqui e vai digitar trader.seurobottrader.com, beleza? Tá. Agora é o seguinte, quando você for arrastar o indicador para o gráfico, você vai ter que digitar a tua senha nesse campo aqui, ó. Tá? Então você vai arrastar, né? Ele vai aparecer desse jeito. Vai clicar em parâmetros de entrada e vai colocar a sua senha aqui, ó. Tá? Então vai digitar aqui a sua senha e vai dar OK. Caso você queira rodar backtest, tá? Você consegue, você vai vir aqui, testador de estratégias, vai clicar em visualização, não em indicador, em visualização. Aí você vai selecionar o teu indicador, né? Que ele vem no formato de robô mesmo. Clique em iniciar. Prontinho, olha só. Vai rodar aí o backtest, mostrando as oportunidades que o indicador identificou, né? E tudo mais para você ajustar até as suas configurações e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse excelente indicador. Lembrando que ele pode ser usado em todas as suas contas e em qualquer ativo. Um grande abraço.